Gordo, relaxado. Durante muito tempo, essas palavras ecoaram na minha cabeça e foram moldando a minha realidade, construindo uma autoimagem completamente distorcida e jogando a minha autoestima num buraco que muitas vezes eu achava que ia ser intransponível. Eu me sentia derrotado, invisível e muitas vezes julgado. E eu tentava encontrar saídas em livros de autoajuda, em palavras reconfortantes, mas a cada frustração, a cada queda, esse buraco aumentava ainda mais. Então hoje eu estou aqui para falar para vocês que a maior lição da minha vida foi aprender a enfrentar os meus problemas. Porque eu entendi que ou eu continuava arrumando desculpas, ou de alguma maneira eu tinha que encontrar coragem. Esse sou eu, pesando 150 quilos, usando essa camisa. E vou te falar que ali fora, quando eu coloquei essa camisa, foi uma mescla de sentimentos. Uma coisa que mexeu muito comigo. Quase que chorei. E fazia muito tempo, eu guardei essa camisa justamente para mostrar quem eu fui e para representar essa mudança na minha vida. E fazia muito tempo que eu não colocava. Essa camisa é a minha história. Essa camisa, por muito tempo, demonstrou, na verdade, quem eu fui. Essa foto, aparentemente, esse sorriso nesse rosto, escondia, na verdade, uma depressão muito profunda. Ao ponto de eu pensar em desistir de tudo. Eu sou filho de pais trabalhadores. Minha mãe era sacoleira. Nós éramos do interior de São Paulo. Ela pegava um ônibus, rodava 600 quilômetros, vinha aqui no Brás para comprar calcinha, sutiã, para depois sair vendendo de casa em casa. Meu pai era vendedor de livro, que é um pouco mais antigo, entende e lembra da tal da Barça. Então, ele era vendedor de Barça. E nós morávamos durante muito tempo num sítio emprestado, com chão de terra batido. Então, me formar médico, literalmente, foi um desafio. Me formar médico foi uma vitória. E sim, foi uma vitória que, sim, mostrou para mim que eu poderia algumas coisas. Mas a gordura sempre me jogava na cara a minha incapacidade. E quando eu estava muito nesse processo de depressão, às vezes a vida te coloca alguns anjos na vida, né? Algumas situações. E eu lembro de um amigo que ele me ligou um dia, porque ele percebeu que eu estava muito mal, não queria sair de casa. Ele falou para mim, hoje tu vai sair, cara. Ele usou uma frase que, inclusive, é a frase que eu uso de hashtag. Pode soar uma frase pejorativa, mas não é. Ele chegou para mim e falou, hoje tu vai levantar tua bunda gorda do sofá. E eu, no começo, resisti, mas acabei indo. E eu não imaginava que ir nessa festa com ele, de sair com ele, de ir nesse churrasco, fosse mudar completamente a minha vida. Na verdade, eu não imaginava que a foto que eu viria do outro dia, da festa, iria mudar tanto a minha vida. Eu lembro que depois da gente revisitando as fotos desse dia, eu vi uma figura muito grande, de lado, e eu literalmente não me reconheci. E eu virei para ele e falei, tá, quem é essa pessoa? E aí eu acho que eu tomei o maior soco de realidade da minha vida. É você, seu idiota. Aquele amigo que fala na cara. É você, seu idiota. São 4 palavrinhas, 14 letras e um ponto. O ponto de ruptura. Esse foi exatamente o ponto que eu consegui visualizar aonde eu estava. Porque é claro que todo mundo que está acima do peso, e dá para ter uma noção desse tamanho, a gente tenta emagrecer. E eu tentava, eu juro que eu tentava. Né, com dietas milagrosas, com medicações, mas talvez me faltava algo que depois eu descobri. E nesse momento, quando eu me vi nessa situação,
eu tive aquele flash de lucidez. Hoje eu entendo que a gente chama isso de princípio da identificação, quando literalmente você se identifica num lugar que você não quer. E aí não tem alternativa. Você tem que sair, você se movimenta. Eu vou pedir licença para tirar esse meu antigo ex. Tchau. E aí, nesse momento, quando eu vi, literalmente, onde eu estava, eu falei, aqui eu não quero ficar mais. Aqui eu não quero ficar mais. Eu não posso mais voltar às desculpas e às justificativas que eu sempre fiz. Então, vocês devem estar esperando, agora ele vai começar a falar de emagrecimento, né? Porque eu sou médico, trabalho com emagrecimento, passei pelo processo de emagrecimento. Não, hoje eu não vim aqui para falar para vocês sobre emagrecimento. Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre comportamento. Comportamento de sucesso. Como é que a gente encara os nossos problemas. Porque quem já tentou emagrecer sabe que o emagrecimento, além de ser muito difícil, a maioria das pessoas não conseguem. Eu trouxe alguns dados aqui para vocês, depois quiserem pesquisar. 90% das pessoas que tentam emagrecer falham miseravelmente. E a gente poderia falar sobre os 90%, achar justificativa, eu poderia vir aqui falar sobre dieta, medicação moderna, tudo que tem de novo saindo no mundo, mas não, hoje a gente vai olhar para os 10%. Porque eu sempre me perguntei, por que é que eu não conseguia? Então hoje a gente vai olhar para os 10%. E o que é que os 10% têm em comum, que eles conseguem o emagrecimento. E eu comecei a entender o que eles têm em comum é justamente a maneira que eles encaram o problema. Primeiro, eles passam por um processo de identificação, que é justamente aquele meu processo que eu passei na foto. Eles identificam uma situação, e essa situação salta com clareza no rosto dessas pessoas. É aquele casamento falido, que você chega em casa e o marido está jogado com o short furado de jogar futebol. É o balanço negativo da tua empresa, que joga a realidade na tua cara. É teu exame, é uma foto, é uma frase, é uma ingratidão. A partir desse momento, você tem duas saídas. Ou você volta para o ciclo dos 90% e volta para as desculpas, para as justificativas, ou a gente encara com coragem brutal. Essa talvez seja o primeiro passo da mudança. Coragem brutal. Não tem mais justificativa, não tem mais amanhã eu faço, não tem está chovendo, não tem desculpa. E na sequência, você assume a responsabilidade integral daquela situação. Não é culpa do meu marido eu estar ali. Não é culpa do meu amigo, não é culpa do meu funcionário, a culpa é minha. A responsabilidade da situação é minha. Isso vai te gerar uma intolerância visceral tão grande, que permanecer aonde tu está vai ser muito mais dolorido do que a dor da mudança. Você vai experimentar uma briga entre o seu sistema de prazer e o seu sistema de tomada de decisão. A tua amígdala vai colocar em confronto o seu sistema límbico com o seu córtex pré-frontal. E nesse momento, a tua tomada de decisão é fundamental. Você vai experimentar justamente a saída do desejo para a mudança do querer real. Desejo, todo mundo deseja. Eu desejo melhorar de vida, eu desejo emagrecer, eu desejo parar de fumar. O querer é completamente diferente. O desejo está no mundo das fantasias. O desejo não demanda ação, não demanda esforço. O querer não. O querer demanda esforço. O querer demanda ação. O querer faz nascer um negócio que a gente chama de disciplina. Fazer o que a gente tem que fazer todos os dias, se necessário, independente da situação. Gordo, relaxado, essa literalmente já foi a minha realidade. Hoje é apenas cicatriz. Porque eu entendi justamente que eu precisava encarar os meus problemas sem desculpa. Eu precisava assumir a responsabilidade
desse problema de maneira integral e eu precisava entender que a dor de permanecer onde eu estava era muito maior do que o esforço da mudança. Eu entendi o poder da disciplina. Eu entendi que disciplina é algo fundamental na nossa vida. É com disciplina que você encara qualquer problema. Não existe nada mais poderoso do que a disciplina. Nada supera a disciplina. O talento não supera a disciplina. Talentosos desconhecidos é quase um clichê. A motivação não supera a disciplina. O mundo está cheio de motivados fracassados. A disciplina e a determinação são armas muito poderosas. Elas te mostram que nada pode te derrotar. Elas te dão uma paz interior absurda. É aí que começa a nossa mudança. É nesse momento que você deixa de ser os 90%. É nesse momento que você deixa de ser os 90% e entra no clube dos 10%. Talvez para você, esse instante seja agora.